Olá! Mais uma vez estamos aqui com o nosso Por Dentro da Obra, onde todo mês você nos ouve falar sobre uma obra que faz parte do Clube do Livro, que a federação tem o prazer de participar juntamente com outras federativas. E hoje, o livro do mês é do nosso querido Luiz Roberto Scholl, O Espiritismo e a Renovação Social. Nosso companheiro Luiz não pôde estar conosco nessa noite de hoje. A sua mãe passou por uma cirurgia. Então, convidamos alguém que possa falar sobre o tema, sobre essa obra, e que com certeza vai contribuir muito. Não vai poder dar muito spoiler, porque senão a gente não lê o livro, não é mesmo? E hoje convidamos a nossa querida Aline, que já foi diretora da área de assistência e promoção social espírita da FES, que estará conosco, falando um pouquinho dessa obra. Bem-vinda, Aline. Obrigada, boa noite a todos. Em primeiro lugar, e antes de mais nada, eu quero agradecer o convite, porque eu pude, além de participar do Espirited, que é uma experiência fantástica, me deu a oportunidade de ter contato com esta obra, do Luiz Roberto Scholl, que, ao final, foi muito mais do que eu poderia esperar. Eu sou uma pessoa que não gosto muito de afirmar que aquilo que acontece assim, no meu dia a dia, a minha rotina, está sempre relacionada a um planejamento espiritual, da espiritualidade ou maior. Mas eu vou dizer a verdade que a leitura dessa obra me colocou para repensar a minha posição. Bom, então vamos a ela. É uma tarefa bastante difícil a gente tentar levar um futuro leitor a ter interesse em uma obra. Mas vamos, então, vou tentar aqui. Como eu já afirmei, o livro, no início, parece que vai trazer mensagens, fatos do nosso cotidiano, que vão apresentar a atualidade do espiritismo nos tempos em que nós vivemos. E é muito, muito mais que isso. É um livro de reflexão da nossa responsabilidade para com a renovação social do nosso mundo. Nós estamos próximos a uma mudança no nosso mundo. E essa renovação é que nos é chamada a analisar e a pensar e a refletir. Já de início, o Luiz Roberto traz uma frase de Kardec de A Gênese, em que o Kardec fala: o espiritismo não cria a renovação social. Bom, se no espiritismo, de quem então é essa responsabilidade de criar a renovação social? Daí vem a reflexão do Luiz Roberto, que é primorosa. Na apresentação, ele diz: como todo livro, este também tem um objetivo central, trazer reflexões sobre a influência que o espiritismo pode promover na ação prática do indivíduo no contexto coletivo e social. Mas ele vai na frente, ele apresenta não somente o contexto espírita, mas também um contexto de espiritualista, citando na apresentação do seu livro Júlio Lancelotti, que é um sacerdote católico que há décadas abraçou uma causa, a de levar a fé para as ruas, junto àqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.
E o que diz esse Júlio Lancelotti de tão importante? Por que a fala dele é relevante a ponto de ser citada na apresentação? Bom, em uma entrevista que ele dá em uma revista chamada Hades, que é publicada pela Fiocruz, ele responde uma questão que diz respeito ao processo de humanização, de integração e de solidariedade entre pessoas. E a pergunta é a seguinte: em relação a isso, o senhor acredita que a espiritualidade pode cumprir esse papel? E a resposta dele é brilhante. A gente, quando fala em espiritualidade, precisa saber do que está falando. O ateu pode ter uma espiritualidade. O humanista pode olhar o ser humano e vê-lo por inteiro. A gente tem que aprender a conviver com a diversidade e a pluralidade, sem querer destruir ninguém. A título de ilustrar aqui, sem entrar no texto do livro, eu vou falar sobre uma pesquisa realizada nos Estados Unidos que chama Estudo Longitudinal de Gerações. Ela foi feita durante 40 anos na Universidade da Califórnia Sul pelo professor Ver Bankston. E ele fez um estudo sobre religião e vida familiar. Foi o maior estudo realizado nos Estados Unidos. É bom que a gente coloque bem isso, porque a religião nos Estados Unidos e a vida familiar nos Estados Unidos, com certeza, é diferente da nossa. Mas ele tem algumas coisas que ele coloca a respeito que é muito interessante. Por exemplo, as famílias consideradas seculares, ou no da nossa colocação linguística aqui no Brasil, as famílias que são formadas por ateus apresentam, muitas vezes, muita mais solidariedade e a proximidade emocional entre pais e filhos, e eles têm um padrão ético e valores morais que passam para os filhos, para as outras gerações. E eu vou abrir aspas aqui. Muitos pais não religiosos eram mais coerentes e envolvidos com seus princípios éticos que alguns pais religiosos em nosso estudo. A maioria parecia viver vidas plenas, caracterizadas por uma direção moral e um sentido de que a vida possui um propósito. Isso traz a questão aqui da espiritualidade, né? E também na apresentação da obra do Luiz Roberto que ele levanta o que eu considero que é o norte da obra. Quais são os nossos valores? O que inspira as nossas vidas? Quantas vezes nós já fizemos essa pergunta? E, a partir dessas questões, desenvolve um trabalho denso de questionamento sobre nossos valores e atitudes diante da vida que está posta aí para nós. São vários capítulos, e o que eu achei interessante, que eles até podem ser lidos fora de ordem. Se você se atrai pelo título do capítulo, você pode pular um e outro, que, embora tenha uma coerência você seguir, eles não são amarrados. E isso eu acho assim muito interessante, que você, leitor, acaba sendo o centro da obra. Você participa da obra, né? O tempo todo ele nos chama a refletir nossa condição em relação ao assunto apresentado nos capítulos, chamando para nós, o leitor, nós, os espíritas, nós, quem lê o livro, a responsabilidade diante do espiritismo com seu tríplice alicerce: religião, ciência e filosofia. Já no primeiro capítulo, nós somos convidados a refletir, juntamente com ele,
sobre a caridade. E é um capítulo emocionante. Um pequeno exemplo, para não atrapalhar o prazer da obra. Luiz Roberto inicia esse capítulo falando sobre o Antigo Testamento e humanizando a narrativa do próprio livro, né, do Antigo Testamento, que é simbolizado pela narrativa da travessia de um povo com todos os equívocos e escolhas que o seu ser humano pode fazer no seu processo evolutivo. Sobretudo, apresenta que a causa de todo o sofrimento do ser humano está no egoísmo. Nossa história individual tem suas particularidades, mas, em comum, todos nos afastamos da lei divina, ação nefasta do egoísmo em nossas experiências reencarnatórias. E, ao escrever sobre caridade, que ele nos provoca a refletir sobre os nossos conceitos e atitudes diante da realidade social, essa realidade que está posta para nós, nos fazendo refletir em questões como: a quem devemos responsabilizar pela situação em que nos encontramos atualmente? Né? Seguimos uma doutrina que já no seu nascedouro nos indicou questões práticas para que não restassem dúvida sobre o que, como e por que fazer. Está lá, desde sempre, no Livro dos Espíritos, na Gênese, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós sempre vamos encontrar o que, como e por que fazer. Então, por que ainda nós temos dúvidas? E temos dúvidas. Ou por que resistimos ao nosso objetivo como espíritos imortais e nos fechamos no nosso mundo perfeito, mas sem ações reais? Essas foram questões que a obra me trouxe de forma mais contundente. Em certo trecho do capítulo, nós somos instados. Eu usei a palavra no sentido jurídico, né? Que é requisitados. Nós somos requisitados a responder. Por que, então, buscamos uma religião? E, acima de tudo, por que buscamos o Espiritismo? Kardec já nos respondeu, óbvio, né? No Livro dos Médiuns, no item 292, afirmando que o objetivo essencial, exclusivo do Espiritismo, é a nossa melhora e o nosso adiantamento moral. E é mais uma vez que o autor nos aponta que nós, os espíritas, não podemos fugir do nosso comprometimento de viver em sociedade. E, por isso mesmo, a assumir posturas ativas que mudem essas realidades no meio social em que vivemos. E diz: levanta. Quais ideias você apoia? Que ideais costuma divulgar? Eles estão em sintonia com a plataforma do Evangelho Redentor? Diante de questionamentos como esses que eu apresentei, somos levados a refletir sobre os nossos ideais de vida e se realmente eles são ideais ligados aos ensinamentos de Cristo e dos princípios do Espiritismo. Segue-se aí nesse capítulo vários outros que nos surpreende pela maneira simples e profunda como ele apresenta suas ideias e ideais. E ele utiliza letra de músicas, músicas nacionais, músicas estrangeiras, o que deixa uma coisa poética e leve, dá uma leveza muito grande na obra. Mas o que eu acho, após ler essa obra, que o assunto
o tema principal é o amor. É um livro que fala de amor. E aqui eu vou trazer mais uma curiosidade para a gente. As escrituras, alguns livros mais antigos, foi utilizado o idioma grego. E no grego antigo, eles tinham mais de uma palavra para definir o amor. Eu vou citar aqui 3 delas. São eros, filia e ágape. Eros é o amor romântico. Ele é caracterizado pelo romance, paixão, desejo, é mais ligado à coisa física. A filia tem o significado de amizade. Ela engloba também lealdade, família, a comunidade. É uma ação que a pessoa desenvolve em benefício ao outro. E ágape é uma palavra que foi muito utilizada na literatura antiga, tanto grega como romana, como a literatura bíblica. É o amor por todos os seres. E a ágape é caracterizada por uma conexão com a natureza, a humanidade e o universo. Para muitas pessoas, ele pode representar o amor de Deus pelo ser humano e o amor de Jesus para com seus discípulos. Talvez o melhor e mais conhecido uso da palavra ágape esteja na epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, em que Paulo fala da grandiosidade do amor ágape, que em algumas traduções, inclusive, aparece como o vocábulo caridade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Eu termino aqui tomando uma liberdade que o autor teve de usar canções ou poesias sobre os temas. Eu vou utilizar sobre o amor, vou transcrever aqui Dante Alighieri, da Divina Comédia, e Carlos Drummond de Andrade, o nosso poeta maior. Dante escreveu que Deus é apenas uma imagem ofuscante de luz gloriosa, mas que ele é, acima de tudo, o amor que move o sol e outras estrelas. Já Carlos Drummond, em sua obra, diz: o amor que move o sol como as estrelas. O verso de Dante é uma verdade resplandecente e curvo-me ante a sua magnitude. Ouso insinuar, sem pretensão de contribuir para que se desvende o mistério amoroso. Amar se aprende amando, sem omitir o real cotidiano, também matéria de poesia. Após ler essa obra, nós temos a vontade de amar, aprendendo a amar, amando. Muito obrigada. Muito bom, Aline. Nos deu um gostinho aí, né, sem dar muito spoiler, mas também trazendo aí profundas reflexões. E aí é para isso que serve o nosso Clube do Livro. Para quem não conhece, todos os meses você recebe na sua casa espírita uma excelente obra com qualidade editorial e qualidade doutrinária. Sim, e aí o que é melhor, você contribui com o movimento espírita, pois 1/3 dos valores nas modalidades adulto, infantil e juvenil são destinados à casa espírita. Isso já é uma forma de renovação também na maneira de ajudar, não é mesmo? Para você que não conhece o Clube do Livro, nós vamos pedir aqui a Beatriz, que está nos ajudando, para passar a vinheta, para que você possa conhecer essa iniciativa. Vamos lá? O que é o Clube do Livro FES? É um projeto que envolve você, sua casa espírita e a Federação Espírita do Espírito Santo. Todos os meses você receberá um livro espírita de excelente qualidade editorial e coerência doutrinária. Os objetivos do Clube do Livro FES são divulgar a doutrina espírita e formar novos leitores, tornar a leitura um hábito e fortalecer os laços de família,
possibilitar a aquisição do livro espírita a um preço acessível e contribuir financeiramente com a Casa Espírita. São 3 categorias à sua escolha, contemplando toda a família. Adulto, R$ 30,00 mensal, infantil, R$ 25,00 mensal e juvenil, R$ 25,00 bimestral. Além de receber um livro edificante para nutrir a alma, sua mensalidade vai contribuir para a sustentabilidade do movimento espírita capixaba. Saiba mais em www.fees.org.br ou procure sua casa espírita. Torne-se um associado e faça parte deste movimento. Livro Espírita, luz de hoje, amanhã e sempre. Muito bem. E mais uma vez, né, reforçamos o livro desse mês, é o Espiritismo e Renovação Social, livro editado pela Fergues, que fala sobre as características, principalmente aí que a gente pode dizer, né, Aline, do homem de bem. Por quê? O homem de bem, ele não está somente atrelado a uma condição de religião, está ligado a uma condição de evolução moral, não é mesmo? E aí, nossos companheiros lá do Instituto Xavier fizeram uma pergunta, né, justamente sobre isso. Se a renovação social e se a construção de um mundo melhor está alinhada somente ao espiritismo, ou está a todas as religiões? Diga para a gente aí, Aline. Olha, o espiritismo é uma porta, é uma religião que abre para a gente uma porta para um mundo maravilhoso. E esse mundo, que tem uma tríplice, como eu disse, ele se sustenta nessas 3 colocações, que é a religiosidade, a ciência e a filosofia, nos faz refletir o seguinte: como nós somos imortais e viemos de várias reencarnações, nós podemos trazer no nosso íntimo essa renovação social, essa espiritualidade que fala o autor no início do seu livro, sem que, contudo, sigamos esta ou aquela religião. Na verdade, o que nos une no mundo é o amor por Cristo, o amor pela verdade colocada e a dedicação. Cristo nunca perguntou para nenhum daqueles que chegaram próximos a ele: qual a tua religião? Nunca. Ele nem perguntava de onde a pessoa teria vindo, se ela era rica, se ela era pobre, se ela tinha estudado, nada. Ele apenas acolhia. Então, para mim, assim, é normal, diante, principalmente da minha atividade na Casa Espírita, que o amor e o acolhimento, eles são acima da religião, acima no sentido de qualquer um que tenha Cristo consigo consegue, mesmo ateu, consegue ter amor e religiosidade e participar da renovação social. Espero ter respondido. Opa, meu som estava desligado. E como você disse, né, essa condição é inerente ao ser humano, né? Cristo não tinha nenhum tipo de... não se associava a nenhuma religião ou se associava à ideologia. Então, a gente vai ver que essa condição de transformação do mundo, ela não está ligada a partido político ou a determinada religião, está na questão da evolução do homem que quer que o mundo evolua junto com ele, não é mesmo? Nós temos aí o comentário da Regina, que apesar de já ter o livro, ainda não leu, ficou muito entusiasmada em fazer a leitura, e que você deixou com gostinho de quero mais. É isso aí. O livro tem essa capacidade, né, Aline, de nos fazer se interessar pelo tema e de nos modificar. É uma, digamos, uma reflexão para nós, conosco mesmo, né? E falando em reflexão, eu li uma parte do livro que me trouxe uma
uma imagem que eu já tinha de Chico Xavier, mas que me mostrou a grandeza do pensamento dele. Não sei, né, você não comentou, mas esse spoiler eu vou dar no livro, né? Eu não comentei para não dar spoiler, porque é como eu te disse, ele é tão marcante no livro que eu falei, gente, eu acho que eu não posso ser, mas daí porque é linda, é linda. Então, vou contar só esse spoiler, né, para dar o gostinho, né? Logo na introdução do livro, o nosso companheiro Luiz Roberto, ele traz um caso, né, narrado por aqueles que estiveram com Chico Xavier, contemporâneos de Chico Xavier, que uma vez depararam com Chico Xavier numa feira, escolhendo tomates. E aí, Chico Xavier escolhia um tomate bonito e escolhia um tomate que estava com pequenos defeitos, né, com uma pequena ferida, né, ou amassado. E aí uma senhora, vendo o Chico naquela situação, pensando que ele estava com problemas mentais, né, ou até mesmo visuais, talvez de visão, né? Chegou para ele e falou: Chico, por que você escolhe um tomate bom e um tomate ruim? Você está com algum problema de visão? Quer me ajuda? E ele responde, né, que se ele escolhesse só os bons, sobraria ruins para os outros. E que, da mesma forma que ele merecia o bom, o outro também merecia. Então a gente começa a ver com isso uma reflexão. Quantas vezes a gente chega num local e tem um estacionamento, né? E esse estacionamento está com várias vagas, e a gente quer aquela vaga justamente que está na porta, que um companheiro que é cadeirante ou que tem dificuldade de locomoção, né? Ou que chega atrasado mesmo no evento, né? Ou quantas vezes na lei, né, de Gerson, como se diz, né, a lei de tomar vantagem em tudo, a gente, né, quer ter os melhores lugares, os melhores salários, as melhores condições, esquecendo que as pessoas que estão conosco também merecem. Então, essa passagem do Chico nos mostra a grandeza de espírito de um homem à frente de seu tempo, que se preocupava até com o tomate que o outro iria ter disponível para escolher. E isso mostra um sinal, né, Aline, de renovação social, não é mesmo? Você que esteve fora e exatamente. Oi. Não, eu ia te falar da experiência sua, que você teve um tempo na Suécia. Colocação aqui. Acho que nós... lá. É um país que... Oi. Tá, o som tá bom ainda? Tá não, bom? Não, é que você congelou um pouquinho, mas agora tá normal, pode falar. Ah, tá. Na Suécia, minha filha mora lá há algum tempo. E eu estive lá durante bastante tempo. O que você percebe? Primeiro que ninguém se preocupa muito qual a sua religião, se você é assim, não. E é um país com a grande maioria dos habitantes se dizem ateus. E, no entanto, é um dos países que mais recebem refugiados, é um país em que existe uma igualdade social muito grande, você não vê pobreza, você vê simplicidade, você vê pessoas que você nota que não têm uma vida assim, todo mundo tem carro, todo mundo tem o último equipamento, não é assim. Mas, em contrapartida, ninguém passa necessidade premente de vida, uma coisa que ocorre, infelizmente, no Brasil. E uma coisa que eu gostaria de colocar, Adelso, é o seguinte: o livro do Luiz Roberto, ele nos deixa perceber que a renovação social não é feita só de coisas fantásticas. Vamos fazer aqui um blog, toda vitória. Ele é igual o tomate do Chico Xavier. Ele é feito de pequenas atitudes também. Se renova em pequenas atitudes. E isso nós podemos fazer, né?
não exige de nós grandes feitos, exige de nós feitos justos, vamos dizer assim. Isso é muito bom. Isso mostra, né, Aline, que nós, como espíritas, ainda temos muito a aprender com essa condição, né, de homem de bem, né, do verdadeiro espírita, aquele que se esforça para superar o homem velho, para renovar-se a cada dia, fazendo um pouco mais. E esse pouco mais não tem só conosco, né, conosco e com o outro, né, amar ao próximo como a si mesmo. Então, essa obra do Dr. Luiz Roberto, que é dentista, mas que se preocupa muito com essa questão também da assistência e promoção social, nos leva a refletir sobre essa condição de enquanto homens de bem, não somente como espíritas ou espiritualistas, mas como pessoas que estão preocupadas em deixar um legado para o mundo melhor, né? Deixar esse mundo um pouquinho melhor do que quando aqui chegamos. Então, gostaria que você... De sermos coerentes com a doutrina, né? Sim. Minimamente coerentes com a doutrina. A gente... Sinceramente, que eu estou falando aqui a minha vivência pessoal, né? Nem todo dia, nem toda hora. Mas, nossa, esse livro, gente, por favor, é livro de cabeceira. Se você tiver dúvida, se você tiver um dia triste, se você tiver um dia abatido, abre e lê. É muito bonito. E esse livro está disponível para aqueles que não fazem parte do Clube do Livro e querem adquirir. Ele está disponível na loja Desdobra, que é a loja, né, virtual da Federação Espírita. Eu vou pedir que a Bia possa colocar aqui o link para aqueles que quiserem adquirir. Esse livro está disponível a preço promocional, se vocês quiserem, tanto na loja Desdobra como na loja física, está disponível, né? E, assim como este, né, nós temos cada mês, no Clube do Livro, uma obra que reflete sobre a condição do homem de bem, seja numa linguagem para o público adulto, seja para o público adolescente, para o público infantil, que é uma forma da gente não só divulgar a doutrina espírita, mas começarmos também a refletir sobre o nosso papel no mundo, a nossa condição, né, como seres aí que merecemos e viemos para brilhar, para trazer luz aí nessa nossa caminhada. Eu gostaria, Aline, que você finalizasse falando aí, né, o trecho que mais te marcou, né, nessa obra e falasse para a gente por quê. Tem algum especial? Tenho. Eu sou assim, uma pessoa muito em poesia e música. No capítulo Amor Reine Sobre Mim, ele pega uma letra de música de um conjunto inglês chamado The Who, é um conjunto de rock. Mas, e ele coloca lá, traduz para a gente, e eu achei assim muito interessante. Apenas o amor pode trazer a chuva que faz você desejar o céu. Apenas o amor pode trazer a chuva que cai como lágrima lá do alto. Nesse capítulo, O Amor Reine Sobre Mim, ele cita Emmanuel, quando ele fala: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Eu achei isso... Olha, que a gente, Emmanuel, toda vez que você pega Emmanuel, pelo menos comigo acontece isso, ele me satisfaz de uma forma completa. Isso nos traz, eu acho que me trouxe a seguinte reflexão: eu, como criatura de Deus, trago no meu íntimo o amor que só eu posso fazer florir. E é essa aquela mensagem de Kardec na Gênese. Nós é que devemos lutar pela regeneração, pela
colocação do mundo, a gente ficar esperando que o mundo passe de prova e expiação para regeneração. Desculpe o que eu vou falar, porque pode, inclusive, algumas pessoas ficarem assim, só orando, rezando, não é, no meu entendimento, a melhor coisa. A gente tem que conseguir tirar de nós o amor do nosso Criador, porque como criaturas nós temos o amor em nós, tá? É essa mensagem que eu achei, e eu fiquei entusiasmada com o livro. Sim, aproveitando aqui, né, o nosso presidente, o Fabiano Santos, ele ressalta aqui sobre o capítulo que fala sobre a nova ordem social. Ele ressalta que esse capítulo remete a uma reflexão profunda e atual sobre a participação do espírita no processo escolar de renovação social. E esse tem sido um esforço, né, Aline, que você, como diretora da área de assistência e promoção social espírita, e agora, né, você não está mais à frente dessa área, está com a nossa querida Maria Emília Ceruti, tem se esforçado bastante, né, desde a última gestão da federação, também nessa, com a condição do espírita participando mais na sociedade, né, nos conselhos, nos órgãos, né? Exatamente. E a gente tem obtido um retorno muito, muito grande e muito assim, entusiasmado dos espíritas que atuam nas ápices das casas. É muito interessante. Como parece que o mundo chegou naquela hora que está todo mundo preparado. É muito, muito bom. Sim, e muitas vezes nós, como espíritas, não nos vemos participando desses conselhos, desses órgãos, da condição do aparelho mesmo governamental, que lida com essas questões, né, de destinação de recursos, da condição, né, de modificação do entorno. A Casa Espírita muitas vezes tem um papel que as pessoas acham que é somente físico ali, né? Mas tem um papel também de mudança da sociedade. E eu posso falar isso com toda gratidão, porque participo aqui do Conselho de Direitos Humanos da Serra e vejo que muito do que a gente fala nas casas espíritas, nas nossas palestras, no nosso grupo de estudo, se materializa na participação efetiva nesses conselhos, né? Então, queria que você falasse um pouquinho, finalizando aí, nós temos mais alguns minutos, sobre o papel das áreas de assistência e promoção social espíritas, das casas espíritas e das federativas, nessa condição, né, de participação e de efetivação da mudança na sociedade. Se chega a uma evolução de ideias, se chegou à seguinte conclusão, inclusive a FEB e todas as federativas, de que a participação da APSE, que é a área de assistência e promoção social, ela deve se ligar às políticas públicas. Políticas públicas no sentido de política não partidária, isso não tem nada a ver. Políticas públicas. Existem leis que protegem a parte social, as comunidades mais em vulnerabilidade, e existe todo um aparelhamento oficial que ajuda essas criaturas nessas situações. E a gente deve estimular a participação das pessoas da APSE, mas os nossos atendidos, os nossos irmãos que nos procuram, também devem ser orientados a procurar poder público, porque é o poder público quem é o responsável por essas políticas. E ele tem essa obrigação
Isso não é favor que eles prestam, é uma obrigação, está em lei, está na Constituição Federal. Então, nós podemos dizer que, quando você começa a mergulhar nesse mundo de direitos, você percebe que, se você não tiver esse equilíbrio ou essa participação, como o Adelso colocou, outras pessoas vão ter. E as ideias espíritas, elas são muito progressivas em relação a qualquer uma que está posta aí. E a gente nota que a espiritualidade parece que está assim envolvendo a coisa de tal forma que as pessoas estão realmente tentando e fazendo esse tipo de atitude ou tipo de atividade, que é uma atividade social, porém orientando que os atendidos procurem o que é de direito deles na prefeitura, na cidade, no estado, enfim, nos órgãos oficiais, né? E isso é muito interessante, muito interessante. Muito que faz bom com mesmo. que a gente... Você deve ter bastante coisa interessante para contar lá. Sim. Então, estamos chegando ao final, Aline. Te agradecemos muito pelas contribuições, pelo gostinho que você deu do livro Espiritismo e Renovação Social. Esperamos tê-la. Tá, Regina? Não deixe de ler. Sim. E esperamos tê-la aqui conosco outras vezes, falando aí de importantes atividades e projetos da área de assistência e promoção social espírita. Meus amigos, nossa live chegou ao fim, agradecendo a todos que estiveram conosco. Lembrando que uma vez por mês nós falamos de uma das obras do Clube do Livro e convidamos vocês a entrarem no site da Federação e lá, além desse projeto que é de fundamental importância para a sustentabilidade do movimento espírita, você vai encontrar outras diversas atividades que a Federação Espírita e os seus conselhos regionais e, sobretudo, as casas espíritas fazem para a transformação social do nosso entorno, da nossa cidade, do nosso país e também do nosso mundo. Fiquem com Deus e até a próxima. Um forte abraço.